Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo para o nosso desafio do de Nosso July aqui no canal, que tá rolando aí todo mês de julho. Quando eu tô gravando aqui, a gente já passou aí da metade do mês de julho, então passou voando, gente. Pra mim esse mês passou correndo mesmo, em comparação, por exemplo, com junho, que eu achei infinito. Julho tá voando, né? Eu não sei se é por conta do desafio, eu acho que o desafio tá me dando essa impressão de que o tempo tá passando mais rápido, porque eu estou também correndo contra o tempo para eu conseguir completar as leituras que eu quero fazer aí até o final do mês, até o dia 31 de julho, né? Que é quando oficialmente o desafio termina. Vai ser um vídeo assim, mais de conversa mesmo, contar um pouco de como foi o meu primeiro contato com a Jane Austen. Então, nesse vídeo eu quero conversar com vocês. Vai ser mais um vídeo de bate-papo, de conversa, parecido com aquele vídeo que eu fiz já faz um bom tempo aqui, sobre como eu virei leitora. Eu vou deixar um link para vocês assistirem, caso vocês não tenham visto ainda. Vai ser um vídeo bem naquele estilo, mas dessa vez só sobre a Jane Austen, né? 3 grandes autores que foram importantes na minha adolescência, e que acho que tiveram um papel assim na minha formação como leitora foram Jane Austen, Shakespeare e a Emily Brontë. Então, nesse vídeo especificamente eu quero conversar com vocês sobre a Jane Austen e sobre como que ela me fez ver a leitura de clássicos. Então eu acho que eu tenho certeza absoluta que o primeiro clássico inglês que eu tive contato foi Razão e Sensibilidade, da falecida Editora Abril, que era uma edição que eu, na verdade, não que eu comprei, mas na verdade eu peguei emprestado na biblioteca pública. Quem viu o vídeo sabe que eu era uma frequentadora assídua da biblioteca pública que havia aqui na minha cidade, mas infelizmente hoje ela está fechada. Na verdade, o prédio, eu passo em frente àquele prédio com frequência, né, e fico triste de ver que a prefeitura simplesmente abandonou aquele prédio, né, não foi um tempo, virou escola, depois fechou, e agora tá lá, né, ninguém sabe mais o que vai acontecer com aquele prédio. É uma pena, né, eu não sei se a prefeitura tem a intenção de reativar a biblioteca, seria muito bom, né, porque aqui não temos nenhuma biblioteca próxima, talvez a mais próxima é do centro da cidade. Então, assim, é complicado, né, gente? A vida das bibliotecas públicas são bem, bem difíceis. E se a das livrarias está difícil, imagine das bibliotecas. Mas, enfim, e o primeiro contato, então, foi nessa época também, com Razão e Sensibilidade. E eu lembro, gente, que eu demorei um pouco para ler, então eu fiquei mais tempo com o livro do que o tempo que a biblioteca dava, né? Se não me engano, era uma semana que você podia ficar com o livro, mas você podia renovar esse tempo, acho que umas 2 ou 3 vezes. E como eu era de casa, basicamente, eu ficava um mês, assim, tranquilo com o livro, mas o Razão e Acessibilidade, eu não levei um mês para ler. Eu acho que eu levei em torno de 2 semanas, quase 3 semanas ali, né, porque, enfim, tinha escola, então eu tinha que ler as coisas da escola também, mas no tempo livre eu ficava lendo, né, os livros que eu pegava emprestado. E, gente, eu fiquei fascinada com o livro. Eu não foi, assim, amor à primeira vista com a autora, mas foi uma história que mexeu muito comigo, assim, a história das irmãs Dashwood, todos os seus entreveros ali para conseguir um lar, a questão romântica também do livro, né, os amores da Marianne, as dores da Eleanor. Então aquilo realmente, para uma jovem ali, eu tinha lá os meus 15, 16 anos, né, nesse período, então aquilo realmente mexeu bastante comigo, apesar de não ter me feito me tornar fã da autora logo de cara com aquele livro. Então foi nessa época também que eu criei o meu primeiro blog lá atrás, assim, que esse blog nem existe mais, que foi que quando comecei a ter contato com os leitores, então eu não tinha ninguém para conversar sobre os livros que eu lia, né? Esse era um problema, né? Eu tinha incentivo da minha mãe e do meu pai, mas eu não tinha outros leitores para poder conversar sobre os livros, né? Diferente de hoje, né? Que a gente, em um clique, a gente está aí com acesso, né, a outros leitores que leram os livros que você leu, enfim, né, dicas de outros leitores. Então, o BookTube não existia ainda, estava começando, assim, estava bem ainda cheio de mato, sabe? Eu nem sabia da essência de BookTube, né? Tava também uma época grande dos blogs, né? Então foi nesse período aí que eu conheci a Jane Austen, mas isso foi antes mesmo de eu criar o meu falecido blog, que não existe mais. Então, meu segundo contato com a Jane Austen foi, acho que alguns meses depois, quando agora eu vou falar uma coisa que talvez que a galera que é muito jovenzinha não vai saber, nem o que que é. Quando eu aluguei o filme de Orgulho e Preconceito em uma locadora, gente. Sim, havia uma locadora aqui onde eu morava,
E quase todo final de semana, eu e as minhas primas, a gente costumava alugar filmes pra assistir. Elas adoravam filme de terror. Eu acabava assistindo junto pra não ficar de fora do rolê, não é mesmo? Mas, gente, eu detestava. Eu morria de medo daqueles filmes. Era baratinho pra alugar. Eu não lembro quanto que a gente pagava, mas era super baratinho. Coisa que garotas, né, garotas adolescentes podiam pagar, né? Hoje em dia a gente aluga pelo YouTube, né? O próprio YouTube tem a opção de alugar filmes. Sim, então, sim, eu fui desse período, me sinto extremamente velha. Mas nessa brincadeira de alugar filmes, teve um dia que eu aluguei um filme sozinha, né, por conta própria, sem elas, e esse filme, adivinha qual que era? Orgulho e Preconceito. Só que eu li a sinopse, né, então antes de eu alugar o filme, eu li a sinopse e eu vi, assim, baseado no livro da Jane Austen. Até que eu me toquei que, aquela autora que eu tinha lido do Razão e Sensibilidade. Mas quando eu aluguei o filme, eu não tinha lido ainda o livro de Orgulho e Preconceito, né, Orgulho e Preconceito eu ia ler bem depois. Então, beleza, eu aluguei o filme, né, do Joe Wright, coloquei pra assistir na televisão um sábado, assim, tava todo mundo já dormindo, então eu fui lá assistir. Só que assim, gente, eu assisti o filme inteiro? Não consegui ver o filme inteiro porque eu dormi. É isso mesmo, eu acabei cochilando porque o filme é longo, o filme tem 2 horas. Hoje em dia, eu assisto assim, de boa, passa voando as 2 horas. Mas na época eu não estava acostumada a ver filme tão longo assim. Lembre-se que eu estava só condicionada a ver aqueles filmes de terror trash, sendo que hoje eu odeio, gente. Como é que eu assistia aqueles filmes, cara? A maioria era 1h30, 1h40 no máximo, né? Então eram filmes até curtos, né? Em comparação, sei lá, com Oppenheimer, que vai estrear agora, que tem 3 horas de filme, ou qualquer um, ou com aquele filme lá, o Irlandês, por exemplo, que tem 3 horas de filme, que eu também assisti, inclusive. Enfim, a gente é adolescente, a gente é bem estranho. Eu olho pra trás assim e falo, meu pai do céu, como que eu me condicionava a isso? Sendo que eu detesto filme de terror, detesto o gênero, não gosto de jeito nenhum. É um gênero que eu abomino, mas, enfim. E aí, eu não terminei de assistir o filme, obviamente, eu acabei devolvendo o filme. Eu acabei devolvendo, então, o filme e ficou por isso mesmo. Passado aí um tempo, se não me engano, acho que uns 2 anos depois, eu então ganhei de presente de aniversário do meu pai, numa antiga livraria que existia aqui na cidade, que infelizmente também fechou, não é mesmo? A cidade aqui tá sem livraria, né? Porque as duas livrarias que tinham, uma fechou há bastante tempo e a outra fechou recentemente, ou seja, vocês não vão mais ver nos vlogs eu passeando na livraria. Mas enfim, eu ganhei de aniversário do meu pai uma edição lindíssima de Emma da Bertrand Brasil, essa edição aqui, ó. Eu pedi pra ele, eu falei, eu lembro dele perguntando pra mim, você quer livro de qual autor, né? Eu falei, compra um da Jane Austen. Mas até então eu só tinha lido o Razão e Sensibilidade, né? Então ele comprou, no mesmo dia eu comecei a ler e amei, gente. Acho que foi a partir desse livro, acho não, tenho quase certeza que foi a partir de Emma, da minha primeira leitura de Emma, que eu falei, não, essa autora é sensacional, ela é muito legal. Eu também adorava as tramas amorosas aqui, ainda hoje adoro, inclusive, tá, gente? Mas eu, né, mais jovenzinha, é, achava um barato, né, um máximo os personagens, me diverti muito lendo esse livro, e foi a partir então dessa minha leitura de Emma que eu passei então a gostar mais ainda da Jane Austen, passei a querer ler os seus outros livros, né? Então eu lembro que acho que eu fiz uma pesquisinha ali rápida no Google de quais outros livros que a Jane Austen publicou e que havia aí para você comprar ou pegar emprestado na biblioteca. Então foi a partir dessa leitura que eu, né, realmente plantou a sementinha ali, né? Com a leitura de Razão e Sensibilidade já havia plantado uma semente, mas aqui a semente floresceu mais ainda. Então, realmente foi uma leitura muito prazerosa. Eu li super rápido o livro. E Emma também é um livro muito gostoso de ler, muito divertido. Então, excelente porta de entrada também, né? Apesar de ser longo, né? Naquela época já era uma leitura bem caminhada, então eu estava acostumada a ler livros mais longos, né? Não era mais tão nova assim, né? Então eu já estava no ensino médio, então eu estava entrando, na verdade, no ensino médio, então no ensino médio eu também tive que ler livros mais longos, né? O Emma, eu acho que foi o mais longo que eu li dessa época, assim. Os outros livros eram um pouco mais curtos. Mas enfim, essa edição, inclusive, que ela é linda. Ela tá toda velha, gente, tá cheia de tá cheia de ela tá oxidada, mas é tão linda, e tem um valor tão especial pra mim, um valor sentimental, que eu guardo ela com muito carinho. Diferente de outras duas edições que, apesar de eu não gostar delas, tirando, não, gostar não, mas não sou muito fã dessas edições, mas ela tem valor sentimental, né? Eu estava passando então numa banca de jornal, voltando da escola, né? Tinha ali uns trocadinhos ali guardados, né, na mochila, até que eu vi essa edição de Orgulho e Preconceito
bem assim, na parte bem destaque da banca de jornal, sabe? Essa edição aqui é super antiga, gente, eu acho que vocês nem acham mais. É uma edição antiga da Martin Claret, edição de bolso. E, gente, vocês não imaginam o tanto que eu li essa edição depois que eu comprei ali com os meus trocados ali, que eu fui guardando para poder comprar, porque eu passava todo dia, né, e via o livro lá em destaque, né, eu falei assim, eu vou guardar dinheiro para poder comprar esse livro. Por ser uma edição de bolso, né, vendida em banco, então o preço era bacana também, dava para guardar dinheiro e comprar. E aí, gente, eu li acho que umas 3, 4 vezes nessa edição aqui, e eu não tenho coragem de me desfazer dela justamente por isso. A primeira vez que eu li Orgulho e Preconceito foi nessa edição aqui. E, gente, aqui eu me apaixonei, realmente, eu amei, eu devorei. Eu devorei o livro, assim, eu acho que eu li mais rápido ainda do que o Emma, né? Até porque o livro é mais curto também, né? Mas eu realmente fiquei intrigadíssima, fiquei, assim, apaixonadíssima pela história, pelos personagens, pelo casal principal aqui da série, a Liz e o Darcy. Então, se eu já tava, né, se eu já adorava a Jane Austen lendo Emma, lendo Razão e Sensibilidade, aqui oficializou, né, o meu amor pela autora. Percebam, foi o terceiro livro dela que eu li, não foi o primeiro nem o segundo, foi o terceiro. Então essa leitura me fez virar fã da Jane Austen. Com certeza com esse livro já gostava dela nas outras duas leituras que eu fiz de Emma e As Acessibilidades, mas aqui não teve jeito. Eu nem sabia que era o livro mais famoso dela, era esse, né? Eu só sabia que era o livro da Jane Austen. Tinha aqui uma ediçãozinha velha que eu guardo até hoje. O engraçado é que nessa época eu passei a fazer uma releitura de Orgulho e Preconceito praticamente todo ano, então virou meio que uma tradição minha reler Orgulho e Preconceito no final do ano. E claro, eu acabei então vendo o filme, né? Aquele filme que eu tinha alugado e eu não tinha assistido inteiro. Eu comprei o DVD que tava tava na promoção, assim, liquidação, sabe? Outra velharia, gente, mas sim. Inclusive eu tenho até hoje, eu só não tenho fácil aqui pra poder mostrar pra vocês, mas eu comprei o DVD do filme e reassisti depois que eu terminei de ler o livro, né? Então, claro que eu amei o filme, amo até hoje, inclusive eu revi o filme agora durante o Dia Nosso em July. E então, para resumir a história, né, daqui em diante, eu li Monsieur Park na sequência. Eu li primeiro na edição da Biblioteca Pública e depois eu reli numa edição que eu tenho aqui, também bem velha, bem antiga, bilíngue, né? É uma tradução até que boa, tá, gente? Não acho uma tradução ruim, não. Diferente da edição de Persuasão, que é péssima. Mas essa aqui de Monsieur Park é boa, apesar dela ser uma letra pequena, né? Mas, como eu falei pra vocês, eu tenho pena de me desfazer, né? Pela questão do valor sentimental, realmente, apesar de não ser a minha favorita. Eu lembro que eu gostei bastante, eu não gostei tanto como Orgulho e Preconceito, Emma e o Razão e Sensibilidade, achei um romance mais sério dela, né? Bem mais sério, bem menos engraçado como os outros, né? Mas eu lembro que eu gostei sim, principalmente da Fanny. Eu lembro que eu não tinha curtido tanto o Edmund e hoje eu continuo não curtindo o Edmund. Eu até fiz um vídeo recente sobre os meus heróis favoritos da Jane, né, os meus mocinhos, né, e o Edmund tá em último lugar. Mas enfim, naquela época também eu já não curtia tanto. Eu acho que eu comprei também, nessa mesma banca de jornal, essa ediçãozinha aqui da Abadia de Northanger. Acho que foi o último que eu li, viu, gente? A Abadia de Northanger foi o Eu não li os livros da Jane na ordem, então a Abadia foi o último mesmo que eu li. Aí eu li Persuasão, também nessa mesma edição dessa editora aqui, edição péssima, inclusive, tá? Cheia de erros de tradução, cheia de saltos, de cortes, horrível, 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 horrível mesmo. Eu tive que acabar, eu não lembro agora como que eu fiz para ler Persuasão. Eu acho que acabei lendo no e-book e depois, bem depois, eu comprei a minha edição da Zahar, né? Que eu tenho hoje, aquela edição pocket da Zahar, que eu tenho ainda hoje. Mas assim, é uma tristeza, né? Um livro tão bonito desse com uma edição péssima dessa, mas enfim. E aí, por último, eu acabei lendo, se eu não tô esquecendo sendo nenhum livro, eu acabei lendo, então, a Abadia de Northanger. Vai entender o seu eu quando era mais novo. Eu lembro que eu fiquei insatisfeita com o final da Abadia. Tinha alguma coisa na Abadia, assim, que eu não gostava. Então, assim, eu gostei do livro, mas com ressalvas, sabe? Eu falei, não é igual Orgulho e Preconceito, né? Eu não sei porque eu esperava que a Abadia fosse igual Orgulho e Preconceito, né? Eu tava um pouquinho desinformada, né? Eu não sabia que era o primeiro romance que ela tinha escrito, assim, antes de Orgulho e Preconceito, então era quase que um romance da juventude da Jane, então
Tem uma outra pegada mesmo, mas o irônico de tudo é que hoje a Abadia é um dos meus favoritos da Jane, né? Hoje em dia, né? Mas não foi logo de cara, não. Isso foi bem depois, eu acho que foi na minha segunda leitura, nessa edição ainda, né? Que a Abadia, que eu comecei a entender, comecei a gostar mais do livro, a gostar mais dos personagens e da história. Mas eu lembro que no começo não foi assim, não. E aí, o Lady Susan, que também é uma novela da Jane, eu só fui ler faz 2 anos só, acho que foi pro Dia Nosso July de 2020, então demorou bastante, eu curti. Mas eu pretendo fazer uma releitura em português, talvez pro Dia Nosso July do ano que vem, pra fazer um vídeo aqui pro canal, porque eu acabei não fazendo na época, né? Mas é isso, gente, a minha história com a Jane Austen é esta. Eu tenho todos os livros aqui comigo, tirando o Razão e Sensibilidade da Editora Abril, eu não tenho aqui, mas as edições antigas eu tenho aqui guardadinha, questão sentimental, não é mesmo? Talvez quem acompanha o canal e que não participa do de Nosso July, essa coisa toda, eu fico às vezes com medo de cansar vocês quando chega essa época do ano, porque, nossa, como é que você consegue reler os mesmos livros todo ano? Né? Eu já ouvi gente perguntando isso. E assim, gente, cada releitura que você faz não é igual à sua última leitura. A minha primeira leitura foi completamente diferente da minha última releitura que eu fiz no ano passado, de Nosso July. Né? Eu falei pra vocês que no começo eu não curtia tanto e é hoje um dos meus favoritos. Né? Justamente por conta de releituras, por conta de revisitar esses livros. Então, principalmente se você tem um autor preferido, né, que você gosta da obra completa desse autor, que você já leu essa obra completa, ler é reler. Sempre. Tenho a seguinte opinião de que um bom leitor, um leitor de verdade, relê. Sempre. Tá? Principalmente aqueles livros que marcaram, aqueles livros que tiveram ali uma importância na sua vida, que transformaram a sua vida de leitor. Eu não acho, por exemplo, que eu estaria aqui com um canal no YouTube falando de livros se não fosse pela Jane Austen. Jane Austen foi, assim, essencial para minha formação como leitora. A verdade é essa, né? Eu acho que eu não teria virado leitura de romances clássicos e romances ingleses, que eu tanto adoro, se não fosse pela Jane Austen. Jane Austen foi a minha porta de entrada, né? A Jane Austen e o Bons Ventos Vivantes de Emily Brontë, que eu li basicamente nessa mesma época aqui, né? Mas principalmente a Jane, né? Porque eu li mais a Jane do que as irmãs Brontë, bem mais do que elas. Então, ela teve esse papel importante e como ela teve e tem ainda esse papel importante, eu faço questão sim de reler e sempre encontro algo novo e sempre repenso talvez algumas opiniões que eu tinha a respeito de personagens X e Y, de situações, do final do livro, repenso o livro como inteiro, né, o que eu acho, né, daquele livro em específico, cito de novo o caso da Abadia, eu repensei a minha opinião sobre a Abadia, hoje eu adoro. Repensei também qual é o meu romance favorito, Muito Tempo, Orgulho e Preconceito, hoje é Persuasão. Por quê? Justamente por conta das releituras. Então, quando a gente relê um livro, essa releitura nunca é igual à anterior, porque você já não é igual. Você mudou, né? Vamos supor que você leu livro X em, sei lá, 2009, e aí você releu esse livro 10 anos depois. Né? Você não é a mesma pessoa que você era em 2009. Você já é outra pessoa. Você amadureceu, você cresceu, você talvez tenha uma outra cabeça do que você tinha há 10 anos. Então, isso vai se refletir na sua releitura, né? Isso vai se refletir na forma como você revisita aquela história. Então, para mim é super válido, gente, você reler, sim, livros que você gostou, tá? Então, vale muito a pena. Às vezes pode acontecer de você reler e não gostar tanto assim, né? Já aconteceu, é normal. Né, isso faz parte da vida, né? O legal é justamente isso. Será que aquele livro que eu li há tantos anos, que foi meu favorito, será que hoje, se eu reler esse livro, ele continua sendo favorito? Eu acho engraçado um pessoal falando, eu não gosto de reler livro tal, que eu li há muitos anos e que é favorito, porque eu tenho medo do que eu vou, se eu reler, talvez eu não goste tanto. Eu acho que você tem que encarar, sim, esse desafio, tá, gente? Você como leitor, se você já é um leitor maduro aí, né, já é um leitor calejado de guerra, eu acho que você tem que colocar esse desafio para você mesmo, né? Será que aquele livro que é meu favorito há tantos anos vai passar no teste do tempo? Eu posso dizer que no caso da Jane Austen, todos eles passaram no teste do tempo, tá? Eu fiz esse desafio, continuo fazendo, o Jane Austen July é uma prova disso, e eles sempre passam. É impressionante, sempre tem algo novo, eu sempre tenho um insight novo. A minha releitura agora de Mestre Park, eu tô, como diz a Fernanda, eu tô na fritação total, cara. Eu tô percebendo coisas na história e na protagonista que, pra mim, na última releitura que eu fiz, passaram completamente despercebido. E que agora,
parece que tá gritando assim na minha cara, né? Então, eu acho que vale a pena sim você fazer esse teste, tá? Com os seus autores favoritos, né? Será que quanto tempo faz que você releu os seus autores favoritos? Faça esse teste. Faz aí um projetinho de releitura aí dos seus livros favoritos para ver se eles ainda são favoritos ou não, não é mesmo? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.